Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do 2 de Letra, programa produzido e realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Espinho. Hoje temos o privilégio de receber a Vera Santos. Vera, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para partilhar conosco um pouco da sua história. Olá a todos, obrigada pelo convite e espero que possam gostar daquilo que vamos ouvir e que, sobretudo, o Espírito Santo possa tocar no coração das pessoas. Não é? A Vera é casada com o Miguel, é mãe da Débora e do David, também já atuou em diferentes departamentos e ministérios aqui na Igreja em Espinho. A Vera, desde muito cedo, apresentou o interesse pela educação cristã, né? Inclusive foi catequista. Vera, conte-nos um pouco dessa sua trajetória até se tornar catequista. Eu sempre fui católica, não é? Nasci no seio de uma família católica. Não posso dizer que a minha família era muito tradicional em relação à igreja, não ia muitas vezes à igreja. Mas sempre fiz aquelas coisas que são de tradição da própria igreja, não é? Fui batizada, frequentei a catequese desde pequenina e já desde pequenina eu costumava ser convidada, eu e outras amiguinhas minhas, não é? Para participar em momentos da igreja, não é? Enquanto pequenina, não é? Aqueles cânticos, aquelas coisas assim normais. A dada altura, depois das comunhões, que também é uma coisa normal que nós fazemos na Igreja Católica, não é? Eu deixei a igreja, disse à minha mãe que não queria continuar. No entanto, os meus amiguinhos da catequese eram os mesmos, ou quase todos os mesmos da escola. E alguns deles continuaram. E acabaram por me dizer para eu voltar, porque, entretanto, o moderador, que nós chamamos o monitor, não é? O catequista, que é como dizemos lá, mudou, era outro, era um jovem, e eles diziam que era muito interessante. Então, eu comecei a ir novamente, eu devia dar assim no 5º, 6º ano, e depois fiz todo o percurso com esses meus colegas, que eram meus colegas de escola e de lá da igreja, até ao 12º ano. Por isso fiz todo o percurso, porque a partir do 12º ano, não é, que são 12 anos também em termos de catequese, deixámos de ter... não continua, não é? Não continuamos a juntar-nos, depois termina aí. E nesse momento eu fui convidada, eu e mais 2 amigas que pertencíamos ao mesmo grupo, para dirigirmos também uma classe de pré-adolescentes, o que nós chamamos aqui de juvenis. E então foi a partir daí que eu comecei a fazer esse trabalho de monitora, eu e as minhas amigas, com algumas crianças, alguns grupos de meninos, sim. E foi nesse meio tempo que vocês, no caso, você e o Miguel se conheceram? Sim, nós conhecemos na escola. Ele começou a frequentar a escola que eu já frequentava, ele teve de mudar de escola e tínhamos amigos em comum. Entretanto, começámos a falar através desses amigos, porque como estávamos todos juntos, eu comecei a conhecê-lo. Entretanto, isto já no meu 11º ano, salvo erro, mais ou menos, foi na altura em que eu comecei a falar com ele. E na altura não falávamos muito sobre religião, pronto, também não estávamos muitas vezes juntos, ele era de uma turma diferente da minha, não é? Horários diferentes, mas quando calhávamos estar juntos não falávamos muito desse assunto, até que depois começámos a sair mais vezes e aí sim, depois eu comecei a saber, ele disse-me que era de outra denominação religiosa, que eu nunca tinha ouvido falar. E respeitava-o, assim como ele me respeitava a mim, e pronto, fomos durante 1 ano e meio, 2 anos, sensivelmente, éramos só amigos, e a partir desse momento, então, ao fim de 2 anos, é que nós começámos a namorar, e ele sempre me respeitou e sabia aquilo que eu fazia, não é? Eu também trabalhava ao mesmo tempo que estudava. Eu, nessa altura em que comecei a namorar, estava no meu 1º ano de faculdade, eu trabalhava ao fim de semana, ao sábado, e depois ao sábado à tarde era quando eu tinha os meus momentos que estava com o meu grupo de catequese, não é? Eu tinha o meu próprio grupo ainda, nessa altura nós reuníamos na mesma, mesmo já tendo terminado o ciclo de fazer o crisma, que é assim que se chama, não é? Nós juntávamos-nos na mesma, dávamos muito bem, éramos uns 7 mais ou menos, e estávamos na mesma juntos, e a seguir eu tinha o grupo com os meninos. E depois, naquele intervalo, nós às 7 horas tínhamos a missa,
que era uma missa mais especial para crianças e jovens. E eu preparava também, participava nas leituras, na recolha das ofertas. Pronto, depois daqueles momentos, desde estar com os meninos até às 7 horas, que era a hora da missa, tínhamos ali também um trabalho de preparação e estávamos em conjunto. E eu sabia que ele estava, às vezes, na igreja, não é? De manhã ele ia à igreja e eu estava a trabalhar. E à tarde ele depois também às vezes tinha atividades da igreja. Eu nunca estava com ele ao sábado, não é? Só ao sábado à noite, depois de jantar. Porque eu tinha as minhas atividades de igreja ao sábado à tarde e ele tinha também as atividades dele. Mas houve um momento em que vocês, ao partilharem questões importantes da Bíblia, que você se impressionou com algumas verdades que ele apresentou até então desconhecidas. Então, como é que foi você ouvir coisas que você ainda sequer tinha ouvido falar? Então, você teve interesse nesse momento por ir pesquisar na Bíblia? Ele falou comigo sobre alguns temas que eu não fazia ideia. Um deles foi o sábado e o outro era a alimentação. Porquê? Porque eram as coisas mais óbvias, não é? Ele tinha o sábado um dia diferente, não é? E também porque ele tinha uma alimentação diferente da minha. Quando nós saíamos, ele tinha sempre cuidado de ver o que é que havia para comer, e então isso começou a despertar algum interesse. No entanto, só quando ele me disse que isso era bíblico, porque não me recordo exatamente agora com pormenores como é que foi, já foi há alguns anos, mas ele começou a falar sobre isso e eu tive a curiosidade de ir ver se realmente aquilo era como ele dizia, não é? Porque eu estava numa igreja onde eu nunca tinha ouvido falar de semelhante, não fazia ideia que isso era assim. E para mim era muito estranho, até porque no meu meio, nas pessoas com quem eu convivia, também as pessoas que eu conhecia também nunca me tinham falado sobre esse assunto, não é? É muito interessante que eu, no sítio onde eu trabalhava numa ervanária e eu tinha muitos clientes adventistas, mas eu não fazia ideia que eles eram adventistas, só fiquei a saber que eles eram adventistas depois de eu entrar para a igreja. Quando comecei a frequentar a igreja, conheci algumas pessoas que me eram familiares daquela altura, não é? Porque são pessoas que tinham cuidado com a alimentação, com a questão dos produtos naturais, e que eu já as conhecia, mas também não tinha ideia que eram adventistas. Por isso, eu, quando conheci o Miguel, já conhecia adventistas antes dele, sem eu saber que eram dessa denominação. Logo, eu não sabia. Quando ele me falou realmente que isso estava na Bíblia e onde estava, eu tive realmente o interesse de ir ver se realmente era assim. E vi que sim, que realmente estava lá escrito dessa forma como ele me dizia. E qual foi, então, nesse momento, a reação da sua família quando você, então, habituada a sempre ir em uma igreja, de repente decide ir em outra, pouco conhecida? Como é que foi a reação da sua família? Para mim foi muito fácil a decisão. Eu sei que há situações em que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar aquilo que está escrito e que é difícil fazer a mudança, mas eu sei que o Espírito Santo trabalha, não é? E senti isso comigo. E trabalhou de tal forma que foi uma coisa muito fácil para mim deixar de trabalhar ao sábado e deixar de comer certos alimentos. O trabalhar ao sábado, nesse momento em que eu deixei de trabalhar, eu já tinha terminado a faculdade e não tinha ficado colocada. O meu curso, eu terminei, fiz concurso, não é? Para poder entrar na área onde eu estudei, e eu não fiquei colocada. Então, no sítio onde eu trabalhava, que só trabalhava ao sábado, não é? Como part-time, passei a trabalhar toda a semana. E na altura falei com o responsável pela loja que ia deixar de trabalhar ao sábado. Ele não se opôs, até porque eu também não tinha um contrato de trabalho, não é? Eu ia lá fazer só o sábado na altura, e depois é que comecei mais certo, e como entretanto depois fiquei colocada passado poucos meses, isto foi em setembro e depois eu fui colocada em janeiro, foi poucos meses, acabei por nunca assinar nenhum contrato de trabalho, não é? E ele aceitou bem, só trabalhava durante a semana, e em casa os meus pais nunca se opuseram, não, sempre me deixaram tomar as decisões que eu achava que eram corretas. Eles viam que eu não estava a fazer nada de mal, não é? E então eles também não eram aqueles católicos muito rigorosos e não sabiam muito da palavra de Deus, não é?
Então eu falei com eles e foi tranquilo, sim. Eu deixei de comer carne de porco, aquelas coisas normais, não é? Que a Bíblia diz que são carnes imundas. E os meus pais respeitaram. Eu nunca pedi aos meus pais para me fazer comida diferente. Se eles me apresentassem a comida que estava na mesa, eu simplesmente não comia. Mas a minha mãe começou a ter o cuidado de preparar outras coisas. Nunca se opuseram, nunca disseram nada, não. Mesmo ao sábado, eu fui uma vez com o Miguel à igreja, não vim cá. Fui a uma igreja perto da minha casa, primeira vez. E nessa altura eu ainda trabalhava, fui para conhecer, ele convidou-me para eu ir e eu fui com ele. Mas depois, quando eu decidi deixar de trabalhar ao sábado, aí comecei a vir cá a Espinho e comecei a vir com regularidade todos os sábados. E os meus pais nunca me disseram nada, nunca se opuseram. E qual foi, assim, as suas primeiras impressões, talvez nesse novo ambiente, apesar de ser uma igreja também, mas você teve, assim, uma impressão diferente daquela igreja que você estava habituado, ou foi tudo muito, assim, parecido? Não, foi diferente. Foi. Primeiro chegar a uma igreja e ver a igreja sem nada nas paredes, não é? As paredes todas limpinhas. Quando digo limpinhas, no sentido de não tinha aqueles mosaicos, não tinha os santos, não é? É muito diferente, só por aí já é bastante diferente. Os altares não estão da mesma forma, cheios de coisas, era tudo muito mais simples. A música era muito, muito diferente, apesar de ser música que nos elevava a Deus da mesma forma, não é? Chamava mais a atenção, ia mais direto ao coração a própria letra e ter muita música, que eu achei isso muito diferente, não é? Eu, quando vinha à igreja, havia vários momentos de louvor e eu achei isso muito bonito e gostei bastante disso. E depois também uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a altura da recolha dos dízimos e das ofertas. Tudo muito organizado, muito direitinho. E eu achei isso muito interessante, tanto da organização, porque não estava habituada a isso, não é? E eu própria que tirava ofertas na igreja que eu frequentava, era tudo um bocadinho confuso, as pessoas viam o que nós damos, não é? E eu acho que essa forma como fazemos aqui é muito mais reverente e isso também me chamou bastante a atenção. Eu lembro-me que disse ao Miguel, primeira vez que vim cá, e quando saímos, ele abordou-me, perguntou o que é que eu tinha achado, e eu disse-lhe, eu aprendi mais nesta manhã do que o tempo todo em que eu estive na igreja até agora, não é a igreja que eu frequentava anteriormente. E saí daqui a perceber o que tinha ouvido, que não acontecia, não é? Porque nós sabemos que na Igreja Católica, e eu respeito muito as pessoas, porque também lá estive, mas há tanta repetição que nós acabamos por desligar um bocadinho do intuito em que devíamos estar lá dentro, não é? E o facto disso não acontecer aqui faz com que nós estejamos com mais atenção e as coisas são explicadas ao pormenor, nós vamos ver a Bíblia e isso é interessante. E outra coisa que também para mim fez-me confusão, mas depois percebi que era normal, é que eu tinha recebido do meio em que eu vivia que o Apocalipse era livro proibido. Então, pegar na Bíblia e ler somente, por exemplo, o último livro, não é? E só ver o Apocalipse, isso era uma coisa que não se podia fazer. E eu tinha sempre receio de pegar na Bíblia e ler o que quer que seja em Apocalipse, porque eu nunca tinha lido o livro de princípio a fim. Isso era uma coisa que me fazia confusão. E quando cheguei aqui, vi que as pessoas liam e pegavam na Bíblia, e se tivessem que fazer um estudo só daquilo, que faziam sem problema. E isso foi uma coisa que para mim me deixou bastante tranquila, não é? Por perceber que realmente aquilo não era um livro proibido, era um livro fantástico, que não é para nós não sabermos, mas o contrário, não é? É uma revelação de Deus. E então isso também foi uma coisa que me chamou a atenção. E foi nesse meio tempo, então, que você recebeu um estudo e decidiu pelo batismo? Conta como é que foi um pouco Eu comecei a frequentar a igreja, não é? Com o Miguel. E ao vir, eu ia com ele para a classe de jovens. Eu cheguei a vir algumas vezes à classe de jovens, até que, na altura, a pessoa responsável pela classe bíblica, não é? Pelos estudos bíblicos, me convidou a começar a frequentar essa classe bíblica, não é? Porque eu não sabia nada e apesar de eu estar na classe de jovens ia absorvendo algumas coisas, mas havia coisas que eu não entendia porque não estava dentro do contexto, não é? Assim como nos cultos, eu ouvia os cultos, percebia, mas havia histórias que eles falavam ou personagens que eles falavam que eu não conhecia, então havia coisas que me passavam um bocadinho ao lado, não é? Era tudo novo.
E depois fui convidada então para começar a frequentar a classe bíblica e foi aí que, entretanto, pronto, comecei a receber os estudos e a aprofundar-me mais na palavra de Deus, sim. Então você, nesse momento, decidiu pelo batismo? Sim, após fazer todos os estudos, não é, que ainda foram bastantes, eu ainda andei na classe bíblica talvez um ano, não sei, mais ou menos, não sei precisar ao certo, mas eu comecei a frequentar a igreja em 2008 e batizei-me no final de 2009. Por isso, ainda houve ali um tempo em que eu estive na classe bíblica e depois decidi-me pelo batismo, quando acabaram os estudos e me foi perguntado realmente se eu queria ser batizada ou não, se eu estava preparada e eu própria também demonstrei esse interesse, sim. E ao longo dessa sua trajetória, desde que você iniciou assim, o seu interesse pela educação cristã, até você conhecer uma nova igreja, receber novos estudos, decidir pelo batismo, teve um momento assim que você se recorda em que Deus se tornou mais do que uma palavra escrita num livro? Sim. Primeiro porque eu estava habituada a falar com Deus através de orações já feitas, não é? Eu não tinha por hábito falar com Deus como falo hoje, como se estivesse a falar contigo ou falar com outra pessoa, não é? Falar com Deus como se estivesse a falar com um amigo. E eu não tinha essa experiência. Então, eu fazia as rezas, nós falamos em rezar, mas não tinha essa comunhão com Deus. E a partir do momento em que eu começo a orar e a falar a Deus como se Ele estivesse aqui ao pé de mim, é diferente, não é? Nós começamos a sentir Deus de forma diferente. Apesar de que, hoje em dia, a forma como eu falo com Deus não é a forma como eu falava no início, quando conheci a igreja, não é? Isto é um percurso, um caminhar. E sei que a minha relação com Deus agora é diferente de quando iniciei, mas o que eu quero dizer é que realmente notei essa diferença, é saber que nós temos um Deus em quem podemos confiar, não é? Que podemos recorrer a qualquer altura do dia, em qualquer hora, não é? E que está sempre pronto para nos ouvir. E esse relacionamento que eu não tinha com Ele. Apesar de acreditar em Deus, sempre acreditei em Deus, mas não conseguia entender esta relação que podemos realmente ter com Ele, porque também nunca tinha lido a Bíblia, não é? Eu conhecia muito pouco da Bíblia, não tinha muito conhecimento. E é interessante que quando nós começamos a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e a conhecer a Deus, percebemos que Ele é um Deus que sempre realiza milagres. Ao longo da história, nós sempre fez grandes milagres para o seu povo. E houve, assim, algum grande milagre que Deus fez na sua vida? Olha, eu não posso dizer que sinta que foi milagres daqueles que nós vemos na Bíblia, não é? Dos heróis da Bíblia, por assim dizer. Mas há coisas que vão acontecendo e que têm acontecido bastante interessantes, que nós vemos, que eu vejo na minha vida que Deus está a atuar. Porque se nós quisermos fazer a vontade de Deus, Deus vai-nos sempre abrir as portas, não é? E Ele foi fazendo sempre isto ao longo do tempo. Por exemplo, naquele caso que te estava a falar do trabalho, não é? Que eu não fiquei colocada. A partir do momento que eu deixei de trabalhar ao sábado, Deus abriu uma porta e eu fiquei colocada, não é? Na altura eu não entendi isso, mas mais tarde eu consegui perceber que Deus encaminhou todo esse percurso. Mas há um episódio que eu passei há pouco tempo que eu acho que foi marcante para mim. Eu estava no hospital para ter o David, não é? O meu filho mais novo. E eu tive que ser internada porque eu estava com as minhas tensões altas, estava a ficar com um problema de saúde e na noite em que eu tive que ficar lá, eu estava com bastantes dores, que é normal, não é? Quem é mãe sabe como é que é. E eu não podia sair da cama, e então eu estava com muitas dores, principalmente na zona lombar e dos rins, eu não conseguia mexer. Eu lembro que passei a noite quase em claro, sem dormir. E eram cerca de 6 da manhã e eu disse, não, já não estou a aguentar. Então peguei no meu telemóvel, peguei na Bíblia, não é? Na aplicação da Bíblia. E abri ao calhas, e fui abrir no Salmo 3. E comecei a ler o Salmo. E um dos versículos no Salmo 3, versículo 4, diz: Clamei ao Senhor e Ele me ouviu do seu santo monte.
No momento em que eu estava a ler e depois a seguir eu orei a Deus e disse: tu estás a ouvir-me, se tu me ouves do teu santo monte, por favor, faz alguma coisa. E eu sei que tu vais atuar, porque eu já estou com muitas dores, já me está a custar muito. E no momento em que eu termino a minha oração, eu que estava aquele tempo todo já à espera para fazer a dilatação, não é? Para poder entrar em trabalho de parto, rebentam-me as águas, não é? E eu, de 1 centímetro de dilatação que tive durante toda a noite, a enfermeira, quando chegou ao pé de mim, passado 5 ou 10 minutos, eu já estava com a dilatação quase toda feita, com 7 centímetros. No momento em que eu termino a oração, Deus faz com que eu inicie o meu trabalho de parto. Eu achei isso muito... Foi uma coisa que me marcou. Passado 1 hora o David tinha nascido. E marcou-me porque realmente nós, quando estamos em momentos difíceis, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, não é? E isso foi uma coisa que me marcou. Já houve outros episódios, mas acho que esse foi um momento que para mim foi bastante importante. Não é daqueles milagres, não é? Mas Deus ouve as nossas orações sempre. É sempre uma sensação incrível sentir que há um Deus lá nos céus, que por mais que possa parecer distante para alguns, mas ao buscarmos percebemos que Ele está tão próximo de nós que pode ouvir a nossa oração e fazer ali um milagre muito pessoal para nós, não é? É mesmo muito bom. Agora temos aqui uma curiosidade, que é: se você pudesse passar um dia com uma personagem da Bíblia, qual seria? À exceção de Jesus. E por quê? Olha, eles são várias que nós gostávamos, eu acho que podíamos passar com todos, não é? Que eles são todos pessoas fantásticas, passaram por experiências fantásticas. Mas eu gosto muito de Paulo, porque eu revejo-me em Paulo, não é? É aquela pessoa que estava fora dos caminhos de Deus e o processo de transformação que ele teve, não é? A conversão pela qual ele passou e aquela sensação no fim dele dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que é uma coisa que eu anseio. Eu ainda não sei o que é isso, não é? Ainda estou no processo. É como ele diz: aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu faço não quero fazer. Mas chegar ao ponto que depois ele diz que Cristo é quem vive nele. E gostava de falar com ele, gostava de perceber as dificuldades que ele passou, não é? E o trabalho que ele desempenhou também, porque foi um trabalho excepcional. Todos eles tiveram, não é? Mas eu gosto muito de Paulo porque eu revejo-me bastante nele e ver a parte da justiça de Cristo nele, não é? Que é o que nós devemos ter, revestir-nos da justiça de Cristo. E esse processo que ele passou, que eu almejo passar também, não é? E chegar ao ponto que ele chegou. Há outras personagens que eu gosto muito, por exemplo, Jó, também gosto muito, porque ele deve ter tido momentos muito difíceis e a fé e a forma como ele encarou tudo aquilo que lhe aconteceu, é realmente preciso estar muito firme em Deus, não é? E nós sabemos que no tempo do fim, nós temos que ter uma fé de Jó e ser assim. E realmente são personagens que eu gostava bastante de passar assim um dia ou vários dias a falar com eles. E fica o convite para você que ainda não conhece estas personagens da Bíblia. Estão lá, têm histórias muito bonitas, muito interessantes e que com certeza são inspiradoras para nós, não é? Com certeza, sim. Para quem não conhece, essas e outras personagens, que todas elas têm ensinamentos muito importantes para a nossa vida e que nós sabemos que mesmo eles não tendo tido erros nas suas vidas, eles sempre chegaram a Deus e Deus sempre os abençoou e vimos realmente milagres através deles que Deus fez. Vera, foi um gosto muito grande estarmos juntos para esta conversa. Tenho a certeza que as pessoas que nos assistiram também gostaram imenso. E assim, agora, para terminar, você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que nos assistem? Com certeza. As pessoas que nos assistem, se alguém estiver a ouvir-nos que não conheça ainda a Deus, mas que sinta no seu coração o desejo de conhecer, eu faço o desafio que o possam pôr à prova. Porque Deus está sempre pronto para nos mostrar a sua existência, para nos
mostrar o seu amor. Então, se nós, de forma humilde, nos achegarmos a Ele e pedirmos que Ele se faça presente, Ele vai responder de certa forma a cada um, não sabemos como, mas Ele responde sempre. E se alguém que já esteve na igreja e que, por exemplo, hoje em dia não está, o apelo é que realmente tente no seu coração abrir as portas para Deus, que Ele está sempre pronto, com uma mão aberta e estendida para nos receber. E por mais que o mundo possa parecer aliciante, não tem nada que nos preencha o vazio das nossas dificuldades, das nossas lutas, e podermos descansar em Deus quando estamos com dificuldades é a coisa melhor que nós podemos ter, porque em Deus nós podemos confiar, descansar, que tudo o resto Ele fará. Por isso é o meu convite, que o possam conhecer, que o possam pôr à prova, e se precisarem de nós, também estamos aqui para apoiar, não é? Naquilo que for necessário. Vamos agora ouvir o hino preferido da Vera, que tem como título Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que te sentes pequeno, dirige teus olhos a Deus. Não deixes que sombras te envolvam. Entrega tua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de ti um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos tu construíste, não des por vencidos teus planos. Entrega teus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de ti um gigante.
chegamos ao fim do terceiro episódio. Se você ainda não deixou o seu gosto, trata já disso. Para saber quando vai ao ar o próximo episódio, ativa o sininho das notificações que fica aqui do seu lado esquerdo, aqui embaixo, para ficar por dentro de todo o conteúdo e toda a programação da nossa igreja. Segue também as nossas páginas nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado por nos assistirem e até o próximo episódio.